Poderoso Deus disfarçado de menino. Essa é a série de palestras que a gente começou na semana passada, série que tem nos inspirado aí a nossa celebração de Natal. Aquele que nós vemos na manjedoura não é um simples bebê, ele é alguém muito mais significativo, muito mais importante, muito mais poderoso e forte do que nós podemos imaginar. Em muitas pinturas clássicas sobre a natividade, Jesus é apresentado como alguém frágil e limitado. Quem esteve aqui no domingo passado se lembra, eu mostrei alguns pintores e algumas das suas obras, retratando Jesus como alguém muito frágil, muito limitado, alguém que precisava do apoio do pai, alguém que precisava do colo da mãe, do incentivo daqueles que estavam por perto, porque do contrário ele não sobreviveria sequer. E é exatamente esse tipo de pintura, esse tipo de imagem que solitariamente é capaz de deturpar um pouco a construção da nossa espiritualidade. Sozinhas, essas imagens de Jesus pequeno, frágil, como um simples menino, podem gerar em nós uma espiritualidade chamada espiritualidade do Jesus frágil, ou a espiritualidade do Jesus limitado. Quais são algumas características dessa espiritualidade? Em primeiro lugar, é a espiritualidade que alimenta a ideia de que devemos aceitá-lo para que ele não se sinta tão triste e solitário. Você que já frequenta uma igreja há um bom tempo, você já viu isso acontecer em momentos de final do culto, quando o pastor pega a palavra e ele começa a oferecer Jesus para que as pessoas aceitem a Jesus. E então fica ali um bom tempo, aquela conversa onde o pastor fica incentivando, viu, aceite Jesus, abra o seu coração, e minuto vai, minuto passa, como se Jesus estivesse pedindo algo encarecidamente, e a gente, como gente educada, como gente cortês, a gente se abre para Jesus. Quando a gente olha para o Jesus dos evangelhos, a gente percebe um Jesus completamente diferente. Em alguns momentos, inclusive, ele se aproximava das pessoas que o estavam seguindo, verdadeiras multidões, e ele dizia, gente, para um pouquinho, se alguém quiser vir após mim, que a si mesmo se negue, tome a sua cruz e então me siga. Diferente do Jesus que é triste, solitário, que precisa de companhia para viver, o Jesus dos evangelhos é alguém que o tempo todo para a vida daqueles que estão por perto para dizer, vocês sabem o que vocês estão fazendo, vocês sabem por que é que vocês estão atrás de mim, vocês sabem o que isso significa. Também a característica da espiritualidade do Jesus frágil e limitado é aquela ideia de que precisamos defendê-lo do ataque de pessoas incrédulas e infiéis. Ele é tão frágil, ele é tão limitado, que a gente precisa sair por aí, defendendo Jesus entre aqueles que de uma forma ou de outra o ameaçam. Eu não sei se vocês se lembram de uma história bíblica que aconteceu num momento bastante especial dos evangélicos, momento em que Jesus estava orando pela última vez com os seus discípulos antes da sua morte. E então alguns soldados se aproximaram e eles seguraram Jesus, e quando isso aconteceu, um dos discípulos de Jesus retirou uma espada da bainha e passou na orelha de um soldado. Naquele mesmo momento, Jesus fica indignado com Pedro e diz, Pedro, o que é que você está fazendo? Você acabou de passar a sua espada na orelha de um soldado. E então Jesus se abaixa, pega a orelha daquele homem e coloca a orelha de volta, fazendo com que aquele homem fosse completamente restituído. Em outras palavras, é como se Jesus estivesse dizendo para Pedro, Pedro, é você quem vai me proteger? Você realmente acha que eu preciso da sua ajuda? Você realmente acha que eu preciso da sua proteção? Não, Pedro, é exatamente o contrário. O que eu vou fazer por você é garantir a sua proteção. O que eu vou fazer a partir dos próximos dias é garantir o teu cuidado. Não sou eu que preciso de você, Pedro, mas é você
quem precisa de mim. Também, como característica da espiritualidade do Jesus frágil e limitado, a ideia de que precisamos poupá-lo das nossas crises e incompreensões pessoais. Tem gente que tem muita dificuldade de dizer realmente o que está sentindo para Deus. Tem medo de dizer: Deus, eu estou me sentindo traído pelo Senhor. Deus, eu estou me sentindo abandonado pelo Senhor. Como se essas coisas pudessem abalar a autoestima de Deus. Pois saibam que a autoestima do Senhor não é uma autoestima semelhante à de muitos de nós, que vez ou outra fica abalada. O Senhor tem uma estima muito forte. O Senhor tem uma estima muito segura, e Ele é capaz de ouvir as nossas incompreensões, as nossas reclamações, de uma maneira muito madura. E a prova disso foi a permissão que o próprio Deus deu de registrar na própria palavra algumas dessas manifestações de lamento, onde as pessoas que sofrem podem falar tranquilamente: Deus está doendo, Deus, eu estou sofrendo, eu preciso que o Senhor mude a maneira como está lidando comigo. Também é uma característica dessa espiritualidade do Jesus frágil e limitado a ideia de que precisamos sempre nos resignar diante das lutas e adversidades. Eu tive um problema, eu recebi uma notícia que não foi muito boa do ponto de vista médico, um problema surgiu com os meus filhos, então logo eu abaixo a cabeça, aceito a dor, aceito o sofrimento, sem nenhum tipo de reação. Não, nós contamos com um Jesus extremamente poderoso, e em meio às nossas mais variadas necessidades, em meio aos nossos problemas, nós temos acesso a esse Deus que nos ouve, e nós podemos clamar a esse Jesus que nasceu em Belém: Jesus, poderoso e forte, ouve a minha oração, resolve o meu problema, abre os meus olhos, aplana os meus caminhos, eu preciso do Senhor. Uma outra característica dessa espiritualidade do Jesus frágil e limitado é a ideia de que precisamos sempre prevalecer em nossos pedidos e orações. Um problema é quando a gente se resigna facilmente, a gente não luta, a gente não persevera, a gente não ora, a gente não pede para que o Senhor haja. Um problema semelhante é quando a gente começa a acreditar que a voz que precisa prevalecer é a nossa. Então nos cabe, como pessoas mais seguras e mais conscientes do que precisamos, torcer o braço de Deus para que Ele faça a nossa vontade. Não é exatamente isso que algumas pessoas fazem na TV? As orações deles mais parecem isso: gente torcendo o braço de Deus, até que Deus não aguenta a dor, sabe aquela chave que a gente dá como num jiu-jitsu, e Deus diz assim: tá bom, vai, leva a sua bênção, leva aquilo que você está pedindo. Não, o nosso Deus não é frágil, Ele tem opinião, e em alguns momentos Ele simplesmente diz não. E Ele não se constrange de dizer não para a gente, porque Ele sabe realmente aquilo que nós precisamos e aquilo que não é bom para nós. Por último, a ideia de que precisamos ajudar Jesus sempre que possível com um dinheirinho. Sabe aquela história? Faz tanto tempo que não dou umas moedinhas para o menino Jesus, e a gente vai e manda 1, 2 ou 3. Jesus não precisa das nossas moedinhas. Jesus é o Rei de todo o universo, um ser preexistente, que deu origem a tudo que nós vemos. Todo o ouro e toda a prata pertencem a Ele. E quando Ele pede que a gente contribua, que a gente use as nossas posses em favor da expansão do reino dEle, não é porque Ele está carente, não é porque Ele está miserável, mas porque esse é um privilégio daqueles que reconhecem o quanto Ele é grande e o quanto Ele é Senhor. Aquilo que a gente vê em algumas imagens, um menino numa manjedoura, frágil, limitado, é uma imagem que não revela a totalidade daquilo que Jesus é.
E quem traz à tona a beleza por trás desse menino que a gente vê na manjedoura foi um autor bastante especial. Mencionei também semana passada, C.S. Lewis, autor de As Crônicas de Nárnia. No primeiro livro dessa série de livros belíssima, quando algumas crianças encontram a Jesus, ou aquele que representava Jesus na cidade de Nárnia, eles são profundamente surpreendidos, pois esse Jesus fora visto como um forte e poderoso leão. Enquanto muitos veem Jesus como alguém frágil e limitado, em Nárnia, as crianças veem Jesus como na verdade ele é: forte, poderoso, com o governo sobre as suas mãos. Uma frase muito bonita desse livro diz assim: quanto ao próprio Aslan, o leão que representa Jesus, nem as crianças, nem os castores souberam o que fazer ou dizer ao vê-lo. Elas ficaram perplexas, sem palavras. Quem nunca esteve em Nárnia há de achar que uma coisa nunca pode ser boa e aterrorizante ao mesmo tempo. Mas Jesus pode. O nosso Deus pode. Ele é maravilhoso, belo e incrível, mas ao mesmo tempo aterrorizante no seu poder e na sua força. Se você é alguém que ama o mar, você sabe muito bem do que C.S. Lewis está falando aqui. Porque quem ama o mar vê ao mesmo tempo no mar a beleza do mar e a força dele. Se aproxima como uma criança que gosta de fazer bolhas na água, mas é necessário respeitá-lo, porque o mar é bravio, o mar é profundo e pode nos tragar de uma hora para outra. Os meninos entenderam logo, pois quando tentaram olhar para Aslan de frente, só conseguiram ver de relance a juba de ouro e uns grandes olhos régios, soleníssimos e esmagadores. Depois, já não tiveram forças para olhar e começaram a tremer como varas verdes. Qual é a imagem que você tem de Jesus? Quando você fecha os seus olhos, quem você imagina ser esse homem que dividiu a história da humanidade em duas partes? Um homem frágil e limitado, ou alguém forte, extremamente forte e poderoso? Em 1 Timóteo capítulo 1, de 15 a 17, o apóstolo Paulo vai reforçando essa ideia que foi trazida à tona por C.S. Lewis, dizendo assim: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo, alcancei misericórdia para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todo sempre. Amém. Esse simples texto começa com uma chamada fórmula de autenticidade. A expressão esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Essa palavra é verídica. É uma expressão que o apóstolo Paulo utilizou cerca de 5 vezes nas suas cartas pastorais. E ela era trazida à tona em alguns momentos em que isso era realmente necessário. Primeiramente, porque ele percebia que algumas coisas que ele estava prestes a dizer eram coisas tão maravilhosas que acabavam desafiando a própria razão. Consegue perceber?
O apóstolo Paulo vai dizer alguma coisa muito fantástica e então ele antecipa o fato de que vai haver crítica das pessoas, que vai haver gente dizendo assim: não, mas não é possível, eu não consigo compreender, eu não consigo enxergar, eu não consigo apalpar essa realidade. Então ele diz antecipadamente: resista às resistências da sua mente e do seu coração. O que eu vou dizer é verdadeiro. O que eu vou dizer não é irracional, mas transcende aquilo que os seus olhos podem contemplar, só isso. Tem muita gente que acredita que as coisas sobrenaturais são irracionais. Não, isso não é verdadeiro. As coisas que eu não consigo compreender, por vezes, são suprarracionais, estão para além da nossa lógica, estão para além da nossa compreensão. E quando se trata de Deus, isso é muito comum. Pois qual seria o homem, a criatura, capaz de perscrutar na totalidade a mente de Deus, o agir de Deus e a vontade de um Deus enorme e maravilhoso? É normal que em alguns momentos a gente olhe para algumas coisas e diga: eu não consigo compreender isso. Eu não consigo perceber a lógica dessa orientação, dessa revelação que a Bíblia faz. Às vezes a gente fica perplexo na leitura das nossas Bíblias quando a gente encontra aquilo que nós podemos chamar de mistério. É revelado, mas é impossível de ser compreendido ao mesmo tempo. Em segundo lugar, porque o que será dito é tão seguro que podemos apostar a nossa vida nisso. Ele usa essa fórmula para isso. O que eu vou dizer é extraordinário, vai ficar para além da razão de vocês. Mas o que eu vou dizer é ao mesmo tempo seguro. Tão seguro como uma plataforma feita com um alicerce extremamente sólido. O verbo pistel utilizado aqui pelo apóstolo Paulo, esta afirmação é fiel, significa é digno da minha fé, é digno da minha confiança, é digno de que eu me lance apostando sobre esta revelação a minha própria vida. É como se um pai estivesse se posicionando perto de um filho que está em cima do sofá e ele diz: filho, pode pular que eu te seguro. E a criança fica um pouco desajeitada e diz: pai, você tem certeza? E o pai, que tem completa consciência do que está acontecendo, diz: vem. E então a criança se lança acreditando em absolutamente tudo o que está sendo feito. A revelação que vai ser feita a partir desse momento pelo apóstolo Paulo sobre Jesus, sobre a essência de Jesus, sobre o poder de Jesus, é algo extraordinário. Talvez a sua razão seja desafiada, mas ao mesmo tempo é algo digno de crença, é digno de fé, é digno de aceitação, pois é provado ao longo da história, repleto de evidências sobre as quais a gente pode se apoiar. A primeira declaração de força e do poder de Jesus nesse texto é de que ele, Jesus, é capaz de resolver o problema que ninguém mais é capaz de resolver. Você pode ler essa expressão comigo? Ele é capaz de resolver o problema que ninguém mais é capaz de resolver. O versículo 15 diz assim: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. A história de Jesus não começa numa manjedoura. A história de Jesus é muito anterior a isso. Nós vimos essa história na semana passada. Jesus estava presente na criação, é o que diz o texto bíblico, e ele gestou o universo dentro de si mesmo. Tudo veio à existência por conta do seu poder, da sua grandeza e da sua majestade. E foi exatamente esse Jesus que estava presente na criação do universo, que agora foi enviado como o Cristo de Deus ao mundo. O que isso significa? Jesus Cristo não é um nome com sobrenome. A expressão Cristo significa literalmente o ungido de Deus.
Para a gente entender isso, a gente precisa recordar uma prática que acontecia lá na antiguidade. Alguns reis, alguns sacerdotes e alguns chefes de grandes exércitos eram ungidos em momentos especiais para desempenharem determinadas funções. O óleo era derramado sobre a cabeça do rei, o óleo era derramado sobre a cabeça do sacerdote, o óleo era derramado sobre a cabeça do chefe do exército, para que ele se sentisse plenamente autorizado e plenamente cheio de poder, de condições de fazer aquilo para o qual ele foi enviado. Da mesma forma, Jesus foi enviado ao mundo para resolver o maior de todos os problemas que nós, como humanidade, temos. A grande pergunta que fica para a gente é: que problema é esse? É exatamente aqui que a gente começa a imaginar, né? Será que Jesus veio ao mundo para resolver aquele meu problema de casamento? Será que Jesus veio ao mundo para resolver aquele meu problema de saúde? Será que Jesus veio ao mundo para resolver o meu problema financeiro? Bom, certamente Jesus tem cuidado de muitos de nós em muitas dessas áreas, mas o problema mencionado aqui é um problema muito maior do que esse. Muito maior do que esse. Só para você entender o que eu estou tentando dizer, é como se nós estivéssemos todos dentro de uma aeronave, e cada um com um problema diferente. Um reclamando porque a sua poltrona não reclina o que deveria reclinar, outro reclamando porque a sua TV não está funcionando, ou então o fone de ouvido está quebrando o som e você não consegue assistir a TV. Outro levantando a mão dizendo: viu, a minha comida está fria. Outro dizendo: olha, a minha comida ela está com um gosto muito esquisito. Cada um de nós tendo um problema dentro dessa aeronave. Os comissários de bordo doidos, correndo de um lado para o outro, tentando resolver o problema de todo mundo. Até que, de repente, o comandante do avião pega o microfone e diz assim: senhores passageiros, nós acabamos de ter um problema sério no motor, e nós estamos caindo. Apertem os seus cintos, nós entraremos em colisão dentro de alguns instantes. Você consegue se imaginar dentro de uma cena como essa? Principalmente você que tem medo de viajar, né? Diante de uma notícia como essa, estarrecedora, que revela acerca de um problema tão sério, tão grande, todos os outros problemas não deixam de existir, mas eles se tornam pequenos, eles se tornam irrisórios, eles se tornam, por vezes, bobos. Porque, afinal de contas, o que adianta resolver o problema do meu banco se o meu avião vai cair? O que adianta ter uma refeição melhor se dentro de alguns instantes o avião vai cair e eu não vou ter condição de provar essa refeição? De que adianta um ponto de fone de ouvido mais eficiente se a minha vida vai ser ceifada dentro de alguns instantes? Existe um problema maior que nos alcança a todos, e foi exatamente para resolver esse problema que Jesus veio ao mundo em primeiro lugar. Que problema é esse? Para a gente entender isso, a gente precisa entender o problema gerado pelo pecado na nossa vida e na nossa relação com Deus. Muito embora a nossa cultura entenda o pecado como uma espécie de equívoco, a Bíblia o revela como um crime contra Deus. A gente ouve essa história de pecado, 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 mas a nossa cultura abrandou o que essa história de pecado significa. A gente praticamente tem essa história de pecado como um equívoco, um lapso, uma coisa assim que a gente pode perdoar com um simples deixa para lá. O pecado foi minimizado dentro da nossa cultura, mas numa perspectiva bíblica,
Todo e qualquer pecado, independentemente da sua cor, independentemente do seu peso, é na verdade um crime, e um crime cometido contra o Deus que criou o universo. E aí a gente começa a perceber que o pecado é algo muito mais sério do que o que a gente consegue imaginar. Além disso, a Bíblia afirma que todo pecado é passivo de uma pena severa e irremediável: a morte. Todos nós pecamos, é o que a Bíblia diz, e por conta do pecado, nós recebemos uma declaração de morte, nós recebemos uma sentença de morte, e aí a gente começa a perceber a seriedade. Que tipo de morte a gente acabou sendo sentenciado? A morte física, ela entrou na história, e querendo você ou não querendo, você tem um encontro marcado com ela. A gente não sabe quando isso vai acontecer. Talvez isso aconteça com alguém do nosso meio ainda hoje. Talvez nos próximos dias, a gente não sabe, mas o certo é que um dia a casa vai cair. Um dia a gente vai fechar os nossos olhos para essa história, e o que é que vai acontecer com a gente? Normalmente, pessoas que recebem uma notícia de que estão prestes a enxergar a morte, prestes a encontrá-la com ela, é que entram num profundo desespero e começam a pensar numa forma de lidar com essa realidade tão terrível. Vocês se lembram de um filme em que a morte foi protagonizada pelo Brad Pitt? Bom, aí não vale, né? Porque aí a morte perdeu o seu furor. Algumas mulheres, depois desse filme, passaram a desejar encontrar a morte em toda esquina, né? Brincadeiras à parte, quando Anthony Hopkins, que protagonizou um homem bastante austero e que vivia para os seus negócios, quando ele se aproximou da morte, ele viu o chão se abrindo debaixo dos seus pés. Ele acabou percebendo que a vida dele acabou sendo investida naquilo que ele não deveria investir. E ele acabou se desesperando, porque a morte chegou por perto. Há também a morte espiritual. E o que significa morte espiritual? Isso significa que, por mais que a gente consiga ter momentos de euforia e de felicidade, com uma promoção, com a aprovação num concurso público, com o nascimento de um filho, tudo que nos traz felicidade é efêmero e passageiro, pois a verdadeira fonte que nos leva à felicidade divina foi rompida. E aí as nossas orações não são ouvidas por Deus, os nossos gritos de socorro não são ouvidos por Ele, porque há um muro de céu que nos separa do Todo-Poderoso. Essa definitivamente é uma notícia terrível. Sabe aquela história que diz assim: porque todos são filhos de Deus? Uma grande mentira, de acordo com o que nós encontramos nas Escrituras. Todos nós nascemos do lado oposto do Senhor, do lado do inimigo do Senhor, do exército inimigo do Senhor. E temos um baita de um problema para resolver, porque temos contra nós o Deus forte e poderoso, determinando morte física e espiritual e eterna, ou seja, aquilo que nos traz intranquilidade, aquilo que nos traz tristeza e depressão, no presente, vai ser intensificado para o restante da eternidade. Você consegue imaginar isso? Todas as nossas dores físicas, emocionais, relacionais, sendo intensificadas o restante da eternidade. Esse é o maior problema de todos. Todos os outros problemas da gente ficam pequenos, embora continuem sendo reais, quando a gente descobre o que de fato está por acontecer. O avião está prestes a colidir. A Bíblia também afirma que nenhuma das nossas boas obras é capaz de justificar os crimes cometidos ao longo da vida contra Deus. Quando a gente ouve de pecado, logo a gente procura se justificar, né? Mas eu faço tanta coisa boa,
eu sou uma pessoa tão legal, eu tenho ajudado alguns amigos. Isso não ajuda muito quando a gente se depara com um juiz justo, que está julgando os nossos crimes. Quando a gente diz: juiz, apesar de tudo que eu fiz de errado, eu também tenho algumas coisas muito boas para apresentar. Ele vai dizer: que lindo, que maravilhoso, mas você não está aqui nesse tribunal para responder a essas questões. Você está aqui para responder aos crimes que você cometeu, crimes contra o Deus Todo-Poderoso. Isso é um baita de um problema. Por fim, a Bíblia revela que Deus enviou Jesus ao mundo para levar os nossos pecados sobre Ele, a fim de nos salvar. E aí a gente descobre o significado do Natal. O Natal não é o nascimento de um menino bonitinho. O Natal não é o nascimento de um garoto que deu certo, de alguém que se esforçou no colégio, de alguém que estava acima da média, de alguém que se tornou sábio pelas experiências que teve ao lado do seu pai. Mas foi a história do Deus que entrou na história, enviado pelo seu Pai, a fim de levar o castigo que nós deveríamos levar sobre nós mesmos. A gente percebe a intensidade dessa notícia numa narrativa muito conhecida do Natal, que é a narrativa que nos mostra a aproximação de alguns magos do recém-nascido em Belém. Quando tornaram a vê-la estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes. 3 presentes, todos nós conhecemos essa história. Ouro, indicando que eles reconheciam a realeza de Jesus. Ele é o Rei do universo, muito embora frágil e limitado aos nossos olhos humanos, é o Rei que governa tudo e a todos. Incenso, reconhecendo que esse menino, embora frágil e limitado aos nossos olhos, era o único mediador capaz de levar as nossas orações diante do Pai, o único. E por fim, mirra. O que é que a mirra significa? Mirra era um perfume utilizado para o embalsamamento de algumas pessoas após a sua morte. Ou seja, aqueles magos estavam reconhecendo que o menino que acabou de nascer, nasceu com a vocação de morrer. Nasceu com a vocação de morrer por mim. Nasceu com a vocação de morrer por você, no seu lugar, para que a morte física, espiritual e eterna que deveria vir sobre nós, fosse sobre Ele. Enquanto nós celebramos o Natal, o Deus Pai chora nos céus, porque o envio de Jesus é o envio daquele que Ele tanto ama, que foi dado para morrer. O Natal é feliz para a gente, mas é triste para o Deus Pai, é caro para o Deus Pai, é Ele assumindo aquilo que nós deveríamos levar sobre nós. Mas não basta que Jesus simplesmente vá à cruz. Se nós queremos a salvação que esse Jesus está nos garantindo, nós precisamos nos abrir para essa realidade. Nós precisamos nos posicionar diante daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. É exatamente isso que nós encontramos em Romanos capítulo 10, 9 e 10. Percebam, se você confessar com a sua boca, que Jesus é o seu Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Se confessar com os seus lábios, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Existem muitas pessoas
que conheceram Jesus pessoalmente, que caminharam com Jesus, que viram os seus milagres, que ouviram as suas mensagens, mas que nunca se posicionaram diante daquele que os estarrecia. Eles caminharam com Jesus e se afastaram de Jesus por toda a eternidade. Por quê? Porque nunca se posicionaram, nunca se abriram, nunca se renderam. E a palavra nesse momento vem exatamente para você que se encontra numa situação parecida neste Natal. Não basta que você participe de uma comunidade cristã, não basta que você se encante com as histórias natalinas, não basta que você se emocione quando as crianças vão à frente e cantam coisas lindíssimas sobre o pinheirinho de Natal, se com a sua boca você não confessar a respeito de Jesus e não se abrir inteiramente para Ele de coração. O maior presente que Jesus veio nos trazer não será aproveitado por você, não será desfrutado por você, e isso será terrível para a sua vida. A segunda declaração de força e do poder de Jesus é a seguinte: e Ele é capaz de transformar aquele que ninguém mais é capaz de transformar. Ele é capaz de transformar aquele que ninguém mais é capaz de transformar. Vamos ler comigo? Ele é capaz de transformar aquele que ninguém mais é capaz de transformar. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Aí o apóstolo Paulo abre um parênteses e diz assim: dos quais eu sou o pior. O apóstolo Paulo aqui está querendo dar uma crescida, está querendo confete, está querendo que as pessoas digam: não, Paulo, você é sensacional. Não é bem assim. O que o apóstolo Paulo está dizendo é algo fruto de uma consciência muito profunda a respeito de quem ele foi ao longo de toda a sua vida. Paulo considerava-se o pior dos pecadores porque durante muitos anos ele amou mais a sua religião do que o seu Senhor. Paulo amou mais durante a sua vida a sua religião do que ao seu Senhor. E infelizmente isso é o que tem acontecido com muita gente hoje em dia. São extremamente rigorosos, são extremamente tradicionais, são extremamente apegados aos ritos, às formas, às imagens, às procissões, às rezas, mas distantes do Senhor. Paulo, quando olha para essa realidade, ele lamenta, dizendo: como eu errei o alvo, como eu caminhei errado, como eu me apeguei a coisas com as quais eu não deveria ter me apegado tanto. Eu deveria ter me apegado mais ao meu Senhor. Ele também se apegava durante os últimos anos, confiando mais na sua moralidade do que no seu Salvador, mais na sua moralidade. Paulo se orgulhava em dizer: eu sou um fariseu, eu sou do grupo daqueles judeus que conhece profundamente a letra da lei, eu sou do grupo daqueles que procura ter uma moral irrepreensível diante das pessoas. E quando as pessoas me veem, elas não têm nada para dizer contra mim. E gradativamente esse sentimento foi crescendo no apóstolo Paulo, a ponto dele achar que isso valeria alguma coisa diante do seu Senhor. O problema do moralista é que ele sempre se compara com quem está do lado, mas ele nunca se compara com quem está acima dele, o seu Senhor. Qual moralista que sobreviveria com a sua moral se comparasse com Deus? Você sobraria? Você se orgulharia da sua justiça, da sua honra, da sua verdade, contemplando a santidade do Deus que é 3 vezes santo, 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 em cuja essência só há luz? Isso é impossível.
Paulo também se considerava o pior dos pecadores, porque durante muitos anos ele rejeitou chamar de Deus o Deus que se aproximou dele. Isso não era algo que ele percebia nesse exato momento, mas com o passar dos anos, ele olhou para a história dele e disse: como é que eu não pude perceber? Deus se aproximou de mim, pessoas que me falaram a respeito de Deus. Deus me colocou em alguns cenários, em algumas circunstâncias, nas quais era evidente a necessidade de olhar para cima, mas eu resisti. Eu sou o pior dos pecadores. E por último, porque durante muitos anos perseguiu os cristãos, tirando-lhes a vida. O apóstolo Paulo, por conta da sua religiosidade, saía com algumas cartas no bolso, que eram verdadeiras autorizações para sacrificar cristãos. Então, quando ele encontrava um cristão, ele dizia: você precisa morrer. A história conta em Atos capítulo 6, que as vestes de Estevão, o primeiro mártir cristão, caíram sobre os pés de Paulo. E ele, ao invés de se sensibilizar com isso tudo, tomava essas vestes como se fossem verdadeiros troféus. Quantos não foram os homens e quantas não foram as mulheres e famílias ceifados na sua vida pelas mãos de Paulo? Anos depois, ele andando pela estrada que vai para Damasco, uma luz brilha forte, assim como a luz do Natal, e ele tem um encontro transformador com Jesus, fica cego por alguns dias, aprendendo a respeito de Jesus com pessoas que já eram discípulos de Jesus, e a vida dele é transformada, completamente transformada. De perseguidor passa a se tornar perseguido, de cético passa a se tornar um cristão, de duvidoso passa a ser alguém que o tempo todo anuncia a plenos pulmões que Jesus Cristo é o Senhor. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas eu alcancei misericórdia, graças ao Senhor e ao seu amor que transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Não há dúvida nenhuma de que Paulo liderava a lista dos improváveis. Sabe aquele negócio? Será que essa pessoa pode um dia se tornar um discípulo de Jesus? O apóstolo Paulo liderava essa lista. Esse nunca. Nenhum cristão acreditava que isso pudesse acontecer. Nenhum judeu acreditava que isso pudesse acontecer. Nenhum romano acreditava que isso pudesse acontecer. Ele liderava a lista dos improváveis, mas ele não era o único. Essa lista era grande no Novo Testamento. Pedro era um sujeito altamente impossível. E quando as pessoas olhavam para Pedro e diziam assim: esse discípulo de Cristo não dá, não vai ter jeito. Ele nunca vai conseguir domesticar a sua boca. Ele nunca vai conseguir controlar a sua língua. Ele nunca vai conseguir controlar aquele ímpeto de sair no braço com as pessoas que o provocam, porque ele é impossível, ele é isso, ele é isso, ele é isso. Mas ele teve um encontro com Jesus. E Deus, com o passar do tempo, foi transformando o sujeito impulsivo num sujeito manso. Manso não é o fraco. Manso é o forte que se deixa domesticar. Se você se considera alguém impulsivo, grosso, ou conhece alguém que age assim, o desafio não é levar essas pessoas a deixarem de ser o que elas são, mas de levar essas pessoas a se permitirem controlar pelo Espírito de Deus. Mateus era um materialista, um sujeito que trabalhava na Receita Federal. O sujeito só pensava em dinheiro, ele só pensava em bens, ele só comprava livros a respeito de como ficar mais rico, de como fazer o primeiro milhão. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele marcou um jantar com os caras mais influentes que ele conhecia. Levou Jesus. E depois do jantar ele disse: pessoal, eu queria contar para vocês o real motivo de ter convidado vocês para estarem aqui.
eu conheci esse homem, e ele transformou a minha vida. Um materialista, que passou a falar como um verdadeiro missionário àqueles que faziam o mesmo que ele profissionalmente. Tomé era um cético, completo cético. Ele viu Jesus ressurreto na frente dele e ele disse assim: se eu não colocar o dedo na ferida das suas mãos, ou não encostar no lado que foi perfurado pelo soldado, eu não vou crer. Mas Jesus estendeu as mãos para ele e disse: toca. Se o que você precisa é de uma evidência, toca. E então aquele que era cético se tornou crente. Deixa eu te contar uma coisa, se você é uma pessoa que se considera cética, o que você precisa não é abrir mão do seu ceticismo, o que você precisa não é abrir mão do seu criticismo, da sua racionalidade, o que você precisa é enxergar as evidências corretas, porque o universo está repleto de evidências que falam a respeito da possibilidade de um Deus organizador, um verdadeiro design fazendo todas as coisas. Ou você consegue acreditar que o universo todo foi formado simplesmente por uma explosão casual. Nenhuma explosão coloca em ordem todas as coisas. Eu não estou negando aqui o Big Bang, mas dizendo que se esse Big Bang houve, ele houve por ordem do Criador. E com uma intenção do coração do Criador em estabelecer a ordem dele. Talvez o que você precise é encontrar as evidências corretas. Zaqueu, o corrupto, se tornou honesto, e isso pode acontecer, mesmo num país como o nosso. Eu confesso para vocês que em todo esse período de luta no Brasil, de gente sendo presa, de lava-jato, de lava-caminhão, para tudo quanto é lado, eu nunca consegui orar assim, com inteireza de coração, dizendo: Deus, transforma a vida do José Dirceu. Eu nunca consegui orar dizendo: Deus, transforma a vida do nosso ex-presidente, transforma a vida daquele governador, transforma a vida daquele prefeito, porque nós temos aquele costume de estabelecer a lista dos improváveis, e pelos improváveis a gente não liga, pelos improváveis a gente não ora. Dentro das nossas famílias é a mesma coisa. Quando alguém começa a se afastar, quando alguém se embrutece, a gente diz: ih, esse aí não quer nem saber, não adianta nem orar. Não adianta nem orar. Qual é o tamanho do seu Jesus? O seu Jesus é aquele menino frágil e limitado, ou é aquele menino frágil e limitado que representava o Deus poderoso que entrou na história? Em terceiro lugar, a terceira declaração de força e do poder de Jesus é a de que Ele é capaz de usar aquele que ninguém mais é capaz de usar. Ele é capaz de usar aquele que ninguém mais é capaz de usar. Você pode ler comigo? Ele é capaz de usar aquele que ninguém mais é capaz de usar. O apóstolo Paulo se converteu, certo? Naquela estrada que ia para Damasco. Ele passou a frequentar a igreja, ele recuperou a visão, mas ele estava frequentando uma igreja de gente que não acreditava nele nem debaixo de ouro. Você confiaria? Você imagina sentado aqui nessa cadeira vazia, um sujeito que, por conta da sua fé, nos anos anteriores, acabou matando a sua tia, a sua avó, o seu sobrinho, que prendeu algumas pessoas que eram dessa comunidade, agora sentado ali. Qual a chance de você olhar para esse sujeito e dizer assim: que maravilha, vamos almoçar lá em casa? Vamos fazer um happy hour essa semana? E o medo de tomar uma dose de uísque a mais? Uma dose de vinho a mais? E se o sujeito perder a cabeça? E se ele voltar atrás? O apóstolo Paulo passou a ser visto dentro da igreja de Jerusalém com grande desconfiança. Grande desconfiança.
alcancei misericórdia para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me. A igreja de Jerusalém não queria nada com ele, mas Deus queria. A igreja de Jerusalém não acreditava na possibilidade de uma transformação efetiva, a ponto do sujeito se reinventar plenamente e se transformar num outro cara. Mas Deus achava que era possível usá-lo. Mas Deus achava que era possível usá-lo como exemplo para aqueles que haveriam de crer. O fato de Jesus querer nos usar não tem a ver com uma necessidade de Deus. Tá bom, agora é aquela parte da mensagem quando o pastor diz assim: nós precisamos de gente se voluntariando, servindo, ajudando. O fato de Jesus querer nos usar, dentro de uma comunidade ou fora, não tem a ver com uma necessidade dele. Sabe por quê? Porque o nosso Jesus não é aquele bebê frágil e limitado. O nosso bebê é o Deus forte e todo-poderoso. Ele não precisa nem de mim e nem de você. Ele não precisa da minha inteligência, ele não precisa da sua. Ele não precisa da minha formação, ele não precisa da sua. Nós somos quase nada, comparados em grandeza, comparados em poder e em capacidade diante dele. Ele não precisa da gente. Mas por que ele nos usa? Porque nós precisamos disso. A gente vive reclamando de sentido da vida. Eu preciso de um sentido, eu preciso de uma razão. O sentido e a razão da existência humana encontram-se não em servirmos a nós mesmos, mas em servirmos ao Deus que criou o universo e nos criou nesse universo para expandirmos o reino dele sobre a terra. E sempre que a gente se aparta desse tipo de coisa, a gente se enche de neura, a gente se enche de bobagem, a gente se enche de medo, a gente se enche de receio. Se você está sentindo esse tipo de coisa, comece a considerar a possibilidade de servir ao Senhor para a expansão do reino dele. E o sentido da vida começa a florescer, porque a gente começa a perceber os sinais do reino dele por perto, e esses sinais alimentam a nossa alegria, alimentam a nossa esperança. Talvez seja disso que você esteja precisando. O fato de Jesus querer nos usar não tem a ver com um potencial nosso, mas com uma capacitação dele. Não é porque você fez aquele curso, não é porque você consegue falar tantas línguas, não é porque você conhece tantos países, não tem nada a ver com isso. Ele tem muito mais do que você. Mas ele deseja dar para você talvez algo que você nunca tenha provado ainda. A Bíblia chama isso de dom espiritual. Essa história de dom espiritual é um negócio muito interessante, gente. Você sabe aquilo que mais dava medo em mim, quando eu aceitei a vocação de me tornar pastor? Aquilo que mais me dava medo, angústia, paura, tremedeira, dor de barriga, era pensar na necessidade de estar à frente de uma comunidade falando como eu estou falando aqui hoje. Eu pensava assim: eu não vou dar conta. Não, eu não consigo. Eu travo. E eu não conseguia e travava por muitos anos. Você sabe disso? Quando eu comecei a trabalhar como pastor lá em Campinas, judiação da igreja que eu trabalhava. Eu lembro, gente, que no começo eu começava a falar e eu perdia o ar. Eu estava falando, e às vezes no meio da mensagem eu tinha que fazer assim. Aí eu continuava, e de repente faltava o ar, e eu fazia assim, peraí. Numa mensagem eu parava de 4 a 5 vezes. E eu voltava para casa e dizia assim: Deus, por que, pastor? Eu não consigo fazer esse negócio, pô. Eu não consigo. Eu não tenho capacidade para isso. Eu não sei falar. Para mim não dá. E a hora que Deus percebeu que eu descobri que eu não tinha, Ele deu.
Eu não sei como é que eu estou aqui. Mas tem a ver com dom. Isso significa que talvez você não tenha recebido alguns dons para realizar algumas coisas que você ainda não fez. Mas que se você se disponibilizar nas mãos do Senhor, essa capacitação pode vir. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Eu tenho provado disso nos últimos anos. O fato de Jesus querer nos usar também não tem a ver com algo que Ele quer fazer através de nós, mas a partir de nós. Pode parecer a mesma coisa, mas não é. Quando a gente fala de algo que Deus quer fazer através de nós, a gente praticamente se isenta do processo. Mas quando a gente fala de algo que Deus está fazendo a partir de nós, é algo que nos envolve. Na minha primeira experiência como plantador de igreja, fui com a Cibele para a cidade de Vinhedo. E a gente largou tudo o que a gente tinha em Campinas e a gente mudou a placa do carro, colocando uma placa de Vinhedo. A gente mudou o nosso título de eleitor e a gente falou, a gente vai passar o resto da vida em Vinhedo. E a gente começou o trabalho começou a ser bem sucedido. E depois de 2 anos, um problema de saúde dentro da nossa casa. E a gente foi impossibilitado de continuar em Vinhedo. E eu olhei para o Senhor e falei assim, Deus, eu não estou entendendo absolutamente nada. Não foi o Senhor que enviou a gente para essa cidade? A gente estava aqui para servir o Senhor. Por que o Senhor puxa o nosso tapete no meio de um trabalho como esse? Não faz sentido para mim. Anos depois eu vinha perceber essa história. É que eu entendia que o que Deus estava para fazer era algo que Ele deveria fazer através de mim apenas. Mas Deus usou aquela experiência para fazer algo a partir de nós. E o nosso sofrimento durante aquele período foi extremamente importante para 2 coisas acontecerem. Primeiro, para nós nos fortalecermos, eu, a Cibele, o nosso casamento, a nossa relação, a nossa família. E em segundo lugar, a igreja de Vinhedo que estava nascendo, se unir em torno do propósito de fazer aquela igreja dar certo. E as 2 coisas aconteceram. Não comigo na liderança, porque Deus não tem nada para querer fazer através de nós, mas a partir de nós, nos envolvendo, nos transformando, mexendo com a gente. E por último, não tem a ver com aquilo que ficará evidente de mim, mas essencialmente dele. O meu serviço não tem a ver comigo. Aquilo que a gente faz para Deus não deve ter a ver com a gente. Talvez aqui na comunidade alguns de vocês trabalhem em algumas áreas assim, que são muito pouco vistas, que são muito pouco celebradas e admiradas, como por exemplo, cuidar do ar-condicionado. Quem admira a pessoa que cuida do ar-condicionado aqui na comunidade? Dá até dó do sujeito, de tanto que apanha. Um reclama que está frio, outro reclama que está quente. Um reclama que está frio, outro reclama que está quente. E o pessoal que trabalha no som, que chega cedo aqui, e é o último a sair, eles nunca recebem um muito obrigado, eles nunca recebem a palavra de alguém dizendo, olha, o seu trabalho foi fantástico. Mas pessoal, o que importa? Vocês que estão aí atrás, o que importa? O serviço da gente não tem como centro a gente mesmo. O que nós fazemos tem a ver com a glória de Jesus, com a honra de Jesus. E nós fazemos por causa dele, não fazemos por nossa causa, por nosso engrandecimento, para a nossa própria edificação. Por último, a última declaração de força e do poder de Jesus é que ele é capaz de inspirar aquilo que ninguém mais é capaz de inspirar. Vamos ler juntos? Ele é capaz de inspirar aquilo que ninguém mais é capaz de inspirar. Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todo o sempre. O apóstolo Paulo termina esse trecho pequenininho, colocando um hino de doxologia, de exaltação ao Deus Pai.
Deus que é eterno, único, imortal, invisível, Ele é digno de receber a nossa honra e a nossa glória. Para a gente entender isso, talvez o texto de Efésios 2:10 seja muito precioso. Nele, Paulo também diz: porque somos criação de Deus. A palavra utilizada por ele aqui é poema. Nós somos poema de Deus, poema de Deus, poema de Deus, realizado em Cristo para boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. A nossa vida existe para funcionar como um poema que leva as pessoas que estão por perto a se sentirem inspiradas a buscarem a Deus. Essa é a nossa vocação. Essa é a nossa vocação dentro do contexto familiar. Essa é a nossa vocação dentro do contexto profissional. Essa é a nossa vocação dentro do contexto das nossas igrejas. Essa é a nossa vocação. Nós somos poema de Deus. Como posso honrar e glorificar a Deus? Essa é a pergunta que nós devemos fazer nesse Natal. Como nós podemos fazer isso? Através das nossas palavras. Às vezes o nosso jeito de falar, os termos que a gente usa, não glorificam tanto o Deus que nos fez poema. Então é necessário que a gente mude a maneira de falar, é necessário que a gente mude as palavras e o tom de voz, é necessário que a gente mude a intensidade do falatório, é necessário que a gente pense nas palavras. Como é que a gente pode honrar e glorificar a Deus através das nossas atitudes? O que precisa ser mudado? O que a gente precisa abrir mão daqui para frente? Não dá para a gente ser discípulo de Jesus e continuar sendo a mesma pessoa. E através das nossas opiniões. Tem gente hoje em dia que acredita que existem duas coisas que não se intercambiam. Se tiver errado, foi a Marcinha que disse. Uma é o que a Bíblia diz, e a minha vida espiritual. Outra é o que eu penso sobre os assuntos que estão na pauta da sociedade. Isso é uma loucura. Se a nossa vida é para ser um poema que aponta para Deus, somente as nossas opiniões, marcadas pela opinião de Jesus, é que podem glorificar e honrar o Deus verdadeiro. E também através das nossas publicações, no WhatsApp, no Facebook, nas redes sociais, das mais diversas. O que a gente pode fazer para honrar o Senhor? Eu não estou falando de você sair daqui com uma agenda de postar versículos bíblicos no Facebook. Não faça isso. Eu estou falando a respeito de um estilo de vida que aponta com graça para o Deus que te redimiu, que te salvou, que te tirou da lama e te fez uma nova pessoa. Nós precisamos deixar um rastro de graça, um rastro que aponta para aquele que nos amou a ponto de dar o seu Filho para morrer por nós e nos salvar. Concluindo, gente, porque Jesus é forte e poderoso, e eu não estou perguntando, é uma afirmação baseada no que a gente leu. Porque Ele é forte e poderoso, aceite o desafio de render-se publicamente a Ele neste Natal. Porque Ele é, renda-se. Não seja como aqueles que apenas andam na vicinal, que apenas enxergam os milagres, que apenas percebem os encantamentos. Abra o seu coração. Renda-se por inteiro e publique a sua fé. No último domingo, algumas pessoas vieram aqui na comunidade e se renderam publicamente. O texto bíblico é claro em dizer que essa festa na terra gera festa nos céus. Em segundo lugar, porque Jesus é forte e poderoso, continue clamando pela transformação da sua vida e dos seus amigos. Eu confesso para você que às vezes eu olho para algumas áreas da minha vida e dá vontade até de nem orar mais por elas. Porque o processo de transformação em algumas dessas áreas da minha vida são tão lentas, que eu mesmo às vezes não acredito que alguma coisa realmente importante vai acontecer. Mas aí vem o Natal. E aí vem a lembrança de que
O nosso Deus não é um ser frágil e limitado. Ele é forte e poderoso e no tempo certo pode fazer. Continue clamando pela sua transformação, continue clamando pela transformação e pela fé, o despertamento da fé na vida dos seus parentes e amigos. E também porque Jesus é forte e poderoso, coloque-se à disposição para servi-lo e engrandecê-lo sempre. Você é um poema de Deus. Ele é o Deus que entrou na história, mas o poema é para ser você. A sua vida existe para apontar Jesus. A sua vida existe para apontar o Filho de Deus que entrou na história para salvar. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Jesus, muito obrigado por nos proporcionar um tempo como esse. Muito obrigado por nos encher da compreensão do significado do Teu Natal. E que esse Natal seja realmente profundo, significativo para a nossa vida. Que nenhum de nós aqui passe um Natal com o Senhor desapercebido aos cantos e às traças. Queremos o Senhor em volta da mesa. Queremos o Senhor cruzando o Teu olhar com o nosso olhar. Queremos o Senhor trazendo as Suas palavras aos nossos ouvidos. Queremos provar do Teu abraço, do Teu toque, da Tua graça, da Tua unção. Nós queremos provar, ó Deus, da Tua presença. Que esse Natal seja o melhor Natal de todos. Principalmente na vida daqueles que estão se rendendo a partir desta noite. Porque o Senhor é forte e poderoso. Porque o Senhor é forte e poderoso. Alguns têm reconhecido e se rendido a isso. Nós oramos assim, no Teu nome. No Teu nome. No Teu nome. Amém.